fala do que tá de plantão, seja muito bem-vindo ao seu canal Uva Roxa. E para hoje vamos ver pessoas geniais que literalmente quebraram esse sistema que é muito cheio de regras. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos pro nosso vídeo. O esporte americano supremo de carros de corrida. Os pilotos completam várias centenas de voltas a velocidades superiores a 321 km por hora em uma pista fechada, ganhando pontos dependendo da posição em que terminam. Se fosse ainda mais veloz e furioso, Vin Diesel estaria lá fazendo algum tipo de roubo. Mas o piloto da NASCAR, Ross Chastain, conseguiu na pista em outubro de 2022, deixou as aventuras imaginárias do Vin Diesel no chinelo. Na última curva de uma corrida de 500 voltas, Ross, que estava em 10º lugar, decidiu fazer algo realmente louco: andar na parede. Os fãs do jogo de videogame NASCAR 2005 para Nintendo GameCube podem reconhecer essa manobra. É quando você acelera até a velocidade máxima e depende da parede para te guiar pela pista. E azar dos danos ao carro. Em um jogo de videogame, isso é tranquilo. Mas na vida real, a física não funciona assim sem causar danos reais. Mas colocando toda a sua fé na física de videogame, que ele aprendeu quando tinha 8 anos, Ross pisou no acelerador e bateu na parede como um foguete. Só que em vez de bater, ele saltou da 10ª posição para a 5ª. Isso não apenas garantiu a sua equipe um lugar na final do campeonato da NASCAR, como também estabeleceu o recorde de volta mais rápida já registrada na Martinsville Speedway. Cara, nem a manobra mais insana do Vin Diesel poderia superar isso. Corajoso, né? Hoje em dia, há tantos criadores de conteúdo e streamers por aí que é difícil diferenciar muitos deles. Mas tem um cujo tom sarcástico e sagacidade afiada são totalmente únicos. Moist Critical, também conhecido como Charlie Critical ou Penguin ZO, esse streamer de jogos e variedades se tornou praticamente sinônimo de camisetas brancas, cabelo castanho comprido e comentários mordazes e sarcásticos. It's been a while since I've read the manga, but goddamn, the Bible is nuts. Mas lá em março de 2022, ele enfrentou um dilema. Ele foi convidado para o Streamer Awards, mas não pôde comparecer ao evento. Normalmente, em situações assim, você simplesmente envia outra pessoa para aceitar o prêmio no seu lugar. Mas sejamos honestos, ver outra pessoa aceitar um prêmio pela pessoa pela qual você estava torcendo nunca é tão satisfatório. Mas Charlie tinha um plano. Ele enviou 2 representantes do Moist Verso, Joe Haver e Kevin Amarillo, que o imitaram durante toda a noite, até mesmo fazendo os comentários cômicos. E ele tá assistindo, tá? Foi facilmente a aparição mais divertida de toda a cerimônia. E mesmo que Charlie não estivesse lá, ele não deixou ninguém decepcionado. E para tornar tudo ainda melhor, Charlie ganhou em sua categoria. E o discurso de agradecimento foi algo. I just want to say thank you guys so much for this. I want to thank the Moist Critical team. A cara do Godrão, mano. A cara de bobo. Charlie. E com isso, Charlie, sem mesmo estar presente, roubou a cena. Lembra da pandemia de Covid que nos atingiu há algum tempo? Memórias preciosas. Sendo um vírus transmitido pelo ar, uma das principais formas de prevenir a infecção ou infectar outras pessoas era usando máscaras faciais. Como resultado, o uso delas se tornou obrigatório para entrar na maioria dos lugares públicos fechados. Algumas pessoas aceitam isso de bom grado, enquanto outras, digamos que entenderam errado a proposta. Mas para dar alguma razão a essa pessoa, eles não especificaram que tipo de máscara. Apesar de ser bem engraçado, as máscaras causaram muitos debates. Algumas pessoas se recusaram firmemente a usá-las, argumentando desde violações de seus direitos humanos até teorias da conspiração de que o vírus não existia de fato. Mas em agosto de 2021, enquanto os Estados Unidos lutavam para conter a propagação do vírus, registrando mais de 100 mil novos casos por dia, o governador republicano do Texas, Greg Abbott, proibiu a obrigação do uso de máscaras. Isso significava que em todo o Texas, o uso de máscara seria opcional e não poderia ser legalmente exigido. Essa decisão foi seguida por um enorme aumento nos casos de Covid, com o estado inteiro passando de 3 para 4 milhões de infecções relatadas em pouco mais de 2 meses. Mas um distrito escolar encontrou uma maneira de contornar a decisão para manter sua equipe e alunos seguros: o Código de Vestimenta. O Distrito Escolar Independente de Paris modificou seu código de vestimenta para incluir máscaras para todos os alunos e funcionários, cientes de que as ordens do governador não tinham nenhum impacto no Código de Educação do Texas.
A menos que ele apelasse para o Conselho de Curadores do Distrito Escolar, Abbott não poderia fazer nada para impedir o uso desse pequeno e perfeito escape. Ironicamente, a mudança foi oficializada um dia depois que o governador Abbott testou positivo para Covid depois de comparecer a um evento público sem máscara. Nossa, quem poderia ter previsto uma coisa dessas? Não, para de escrever esse comentário aí. Isso foi sarcasmo. Sarcasmo. Falando em código de vestimenta, alguns professores podem ficar muito irritados com eles. Um usuário do Reddit chamado TenryAndy lembrou de um momento em que sua amiga enfrentou um dilema com o código de vestimenta. Ela foi informada pela diretora do ensino fundamental que não podia usar sua regata, mesmo tendo uma blusa de mangas compridas por baixo, porque as regatas eram contra o código de vestimenta. Infelizmente, a blusa de mangas compridas era um pouco transparente, e mesmo que a metade de cima estivesse coberta, ela não poderia usar uma sem a outra e foi mandada para casa. Essa picuinha ridícula irritou e ela decidiu mostrar isso para a escola, seguindo cada regra do código de vestimenta ao pé da letra para ter um bom argumento. Ela começou pegando leve, com uma regra que proibia sandálias que mostrassem os dedos. Em vez disso, ela usou sapatos de salto alto que mostravam os dedos, porque não era uma sandália e a diretora não poderia fazer nada. Passando despercebida com essa, ela pulou para as camisetas, que deveriam estar por dentro das calças. Então ela usou uma saia e deixou a camisa pra fora, já que não havia calças pra colocar a camisa pra dentro. Checkmate. As regatas não eram permitidas, mas não havia nada nas regras sobre vestidos sem mangas. Crocs não eram permitidos, mas adivinha, existem outras marcas de sapatos de borracha. Nenhuma camisa com logos ou estampas, só padrões e designs consistentes. Mas e se a estampa fizesse parte de um design consistente? A garota tava cheia de energia para provar seu ponto. Fantasias não eram permitidas, mas Andy esclareceu que a escola definia fantasia como algo usado apenas por algumas horas. Então, durante dias inteiros, Andy se vestia de advogada, palhaça, hippie, Abraham Lincoln, e a diretora não podia dizer nada. Exausta e com seu ponto bem entendido, a diretora levou em consideração o argumento de Andy e mudou as regras do código de vestimenta para que as crianças pegas violando as regras fossem apenas advertidas, em vez de serem mandadas para casa. Complexo de poder da diretora, 0. Criança com criatividade ilimitada, 1. Embora as regras variem de estabelecimento para estabelecimento, muitas redes de cinema proíbem qualquer alimento ou bebida de fora de suas dependências para ganhar dinheiro com os lanches que vendem. Embora todo mundo já tenha levado lanche escondido no cinema, no bolso ou numa sacola, em 2016, a usuária do Snapchat Priscilla encontrou uma solução maluca. Ela e suas amigas queriam comer melancia, mas como o cinema não vendia, elas tiveram que encontrar uma maneira de levar fruta escondida. Foi quando tiveram um lampejo de genialidade. Elas cortaram algumas melancias no meio e as prenderam na barriga com fita adesiva, antes de se cobrirem e entrarem no cinema como um grupo de amigas grávidas. A equipe não suspeitou de nada. Quando as luzes se apagaram, elas puderam comer seus lanches em paz. O único problema foi que não tinha lixeiras no cinema, então elas tiveram que deixar as cascas para trás, o que teve que ser recolhido por um dos pobres funcionários que teve que limpar. E ele tirou uma foto e postou no Twitter. Apesar da bagunça, essa estratégia com melancia viralizou, inspirando muitas outras pessoas a fazerem o mesmo. E parece ter funcionado. Pessoalmente, eu acho que eu vou continuar na pipoca, mas cada um faz o que quer, né? Existem algumas soluções alternativas que, embora geniais, são vistas com desaprovação, o que explica por que são postadas por usuários anônimos por meio de contas no Twitter, como o Fazhole. É uma espécie de cabine de confissão, mas para zoeiros da internet que nem eu. Por exemplo, um usuário admitiu que se inscreveu numa academia, mas não para fazer exercícios. Em vez disso, ele usava a localização conveniente da academia para estacionar o carro, permitindo que ele fosse a pé para o trabalho, que ficava só alguns minutos da academia, e também para o seu bar favorito. Tudo isso sem precisar pagar altas taxas de estacionamento. Outro exemplo original do Fazhole vem de um homem britânico que estava procurando alugar uma garagem para ter espaço de armazenamento extra. O dono da propriedade não parecia lá muito gente boa, e realmente irritou o cara. Depois de inspecionar o espaço, ele notou um vazamento bem pequeno num canto. O proprietário disse a ele que não era nada com que se preocupar, e estava tão confiante que ele disse que se piorasse, ele reduziria 40 libras no preço do aluguel.
parecia um bom negócio, então ele pegou a garagem. Mas assim que ele pegou as chaves, discretamente voltou ao local e derramou uma garrafa de água de 5 litros onde havia notado o vazamento, antes de ligar para o proprietário mais tarde para dizer que havia de fato piorado. Fiel à sua palavra, o proprietário teve que reduzir o preço e o nosso camarada aí ficou 40 libras mais rico por mês. Não é por nada, mas esses dois aí acho que se... Então é isso, pessoas. Se for o nosso vídeo, se gostou da ideia, já deixa aquele gostei, se inscreve aí no canal se não for inscrito e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Já compartilha muito esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas e cada vez mais o nosso canal está crescendo por aqui. Gratidão, feliz demais. Fui até o próximo vídeo. Tchau, tchau.